Paz do Senhor, amados irmãos. Queridos, aqui é o pastor Gildásio que está falando e vou estar fazendo esse vídeo para mandar aí no grupo da congregação, pedindo aos irmãos que possam estar assistindo. Através desse vídeo, creio que Deus vai estar abençoando mais ainda a sua vida já é abençoada, mas Deus vai estar abençoando mais ainda. Estamos vivendo um período de grande turbulência no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo. E essa turbulência, ela tem atingido todas as pessoas de todas as classes sociais e ela tem pegado pesado mesmo, fazendo com que a gente fique isolado dentro de casa. E nesse isolamento nós temos também aprendido novas lições. E uma das lições é servir a Deus dentro do nosso próprio lar, fazer o nosso culto dentro da nossa casa. E isso é maravilhoso. As famílias, elas precisam estar mais unidas, precisam estar mais juntas. E eu quero falar com você justamente sobre isso hoje. O seu culto. O culto que a Bíblia chama o culto racional. E para nós falarmos dessa palavra, eu gostaria que você abrisse junto comigo a sua Bíblia, ou se você não conseguir abrir agora, depois procure a sua Bíblia e abra no livro de Romanos, no capítulo de número 12, nós vamos ler 2 versículos. Vou procurar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito cansativo, mas peço a vocês que assistam até o final, porque através dessa palavra Deus tem uma bênção para a tua vida. No livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, está escrito assim, prestem atenção. Romanos 12, versículo 1 e 2 é o que nós vamos meditar. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós agora vamos estar meditando nessa palavra e eu quero chamar a sua atenção para a parte B do versículo de número 2 e aí nós vamos voltar a explicar desde o versículo de número 1 até o versículo de número 2. O versículo de número 2, na sua parte B, ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha pergunta para você é, você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você quer que Deus ele se revele a você de uma maneira excepcional, de uma maneira especial? O apóstolo Paulo, ele vem aqui nos dizer no livro de Romanos, o que é que nós precisamos fazer para que o Senhor, ele possa revelar para nós qual seja a sua perfeita, boa e agradável vontade sobre as nossas vidas. Então vamos lá. O que é que nós precisamos para experimentar esses atributos ou experimentar essa graça, essa bênção de Deus sobre nossa vida? O que o apóstolo ele começa dizendo é: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Observa que a Bíblia está dizendo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. O que é que significa essa palavra rogo-vos, irmãos? Quando nós ouvimos a palavra rogo-vos, rogar é uma súplica. O apóstolo está dizendo, irmãos, eu vos suplico pela compaixão de Deus. Vocês querem a compaixão de Deus? Eu estou fazendo um rogo. Agora, esse rogo, essa súplica que ele está fazendo, não é a Deus, mas é a você, meu querido irmão. Ele está dizendo, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que o nosso culto com raciocínio, ele vem através dos nossos corpos.
Irmãos, através do nosso corpo, nós através desse corpo oferecemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que a Bíblia diz que esse sacrifício é o nosso culto. Então, o culto ao Senhor não é apenas quando nós nos reunimos em um salão, que a gente costuma chamar de igreja, não é apenas quando nós reunimos em um lar, não é apenas quando nós reunimos em uma casa, mas o nosso culto que nós devemos apresentar a Deus é o nosso testemunho de vida, é o nosso sacrifício no corpo. Observa que a palavra de Deus ela está dizendo: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. A palavra está dizendo: eu quero que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que isso significa, pastor? Significa que eu tenho que mortificar a vontade do meu corpo para que a vontade do Espírito seja vivificada. E essa vontade do Espírito é essa que eu vou apresentar ela a Deus como um culto racional. Ou seja, enquanto eu estiver no meu trabalho, na minha escola, enquanto eu estiver na rua com os meus vizinhos, sentado na calçada com os meus colegas, aonde quer que eu esteja, independente de com quem eu esteja, aonde eu estiver, eu tenho que dar testemunho de crente. Eu tenho que fazer as coisas como servo de Deus. E quando eu passo a fazer as coisas como servo de Deus, dando o meu testemunho, eu estou apresentando a Deus um culto. O meu testemunho é um culto a Deus. A minha sinceridade é um culto a Deus. O meu comportamento é um culto a Deus. Independente de onde eu estiver, eu estou cultuando a Deus até sem eu saber. Por isso que o culto importante é o culto que eu faço no meu corpo. É aí que ele vem dizendo: eu quero que vocês apresentem o seu corpo a Deus. E ele diz assim: irmãos, eu rogo isso para vocês, tenha compaixão. Apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É o culto que tem raciocínio. Não é apenas aquele culto que eu estou dentro de um salão, que eu me emociono, que eu choro, que ali eu sinto a presença de Deus, mas quando eu vou para a rua, esse culto some, esse culto desaparece. Não. Esse culto ele tem que dar continuidade. Eu vou na igreja para fazer manutenção do culto que eu tenho que viver 24 horas por dia, aonde quer que eu esteja. Então, se eu estiver na escola, através do meu testemunho eu estou cultuando a Deus. Através das palavras que eu falo, sendo elas palavras de edificação, eu estou cultuando a Deus. Então, o seu corpo é esse culto racional que você deve oferecer ao seu Senhor e ao seu Criador. E o versículo de número 2, o apóstolo ele vem completar esse versículo de número 1 dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é que ele está dizendo? Eu não quero que vocês se conformem com esse mundo. Não se conforme com este mundo, porque hoje em dia, infelizmente, aquilo que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era considerado como indecente, como imoral, hoje em dia está virando normal. Ou seja, o pecado ele está tomando uma forma normal na cabeça de muitas pessoas, inclusive na cabeça dos próprios cristãos. E o que a palavra de Deus está dizendo é que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Se o mundo, irmãos, ele está agindo de uma forma pecaminosa, de uma forma imprudente, de uma forma negligente, de uma forma improdutiva, de uma forma imoral, quando a gente olhar para as coisas deste mundo que está agindo dessa forma, a gente tem que sentir repúdio, a gente tem que sentir nojo, a gente tem que ter ânsia de vômito com aquilo que o mundo está nos oferecendo. O que a gente não pode deixar é que esse mundo nos envolva. Porque se esse mundo nos envolver, ele mata esse culto que nós oferecemos a Deus através do corpo. Porque aí aquilo que era imoral,
a gente passa a entender que é normal e daqui a pouco a gente está abraçando as coisas deste mundo. Querido, o que nós precisamos abraçar, agarrar, é a fé em Deus, é fazer a vontade do Senhor, independente do lugar que a gente esteja. Se você está lá no mundo, envolvendo com seus colegas, e ele está trazendo aquelas piadas imoral, não entra na dele, não começa a dar risada junto, dá aquelas gargalhadas, como se aquelas coisas imorais fosse normal, porque a tua vida é uma vida santa, e Deus quer que a santidade, através de você, apareça para aqueles que são ímpios, que eles possam olhar para você e dizer verdadeiramente, fulano, cicrano é diferente, porque quando ele abre a boca para falar, as palavras que ele fala são palavras que vêm confortar o coração, que faz aquele que está no mundo entrar em confronto com a verdade e a mentira, e a verdade ela precisa prevalecer no nosso meio. É por isso que a palavra do Senhor está dizendo, apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto com raciocínio, é o seu culto racional. E não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus está falando para você, aqui ó, no vosso entendimento, seja transformado, para que aquilo que é imoral não entre aqui, aquilo que é indecente não entre aqui. O que é que deve entrar aqui e permanecer? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos ouvir de tudo, mas reter o que é bom. Você ouvir não vai te condenar, não vai fazer com que você peque ou caia, mas é o reter. Você pode até ouvir, mas retém apenas aquilo que é bom. E quando você for colocar algo para fora pela sua boca, que você coloque para fora aquilo também que edifique as pessoas que estão te ouvindo. Por isso ele diz, e eu vou ler mais uma vez, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Querido, se você estiver fazendo isso, apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, se você não estiver se conformando com esse mundo, mas antes sentindo nojo das atrocidades que esse mundo está causando na sociedade, mas antes você sentir vontade, ânsia de vômito mesmo, da nojeira deste mundo, se você fazer isso, e transformar o seu entendimento para o entendimento de Cristo. Sabe o que é que Deus diz para você? Deus diz assim, que quando você fazer todas essas coisas, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer para a sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque quando você tiver isso na sua vida, você será uma pessoa completa. O mal não tem poder sobre você. As coisas ruins dessa terra não têm poder sobre a sua vida. Mas antes, quem vai ter poder sobre a sua vida é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso, amado, que essa mensagem venha falar muito em seu coração. E eu quero nesse momento fazer uma oração para que Deus venha abençoar a tua vida e que você continue meditando nesta palavra. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Rei da Glória, que eu quero agradecer por esse momento que tive aqui de transmitir essa mensagem e espero que ela chegue a muitos e muitos corações. E no coração que ela chegar, que ela possa causar mudança, que ela possa causar transformação. Que as pessoas, meu Deus, elas venham entender que esse culto que nós devemos oferecer diariamente, ele deve ser oferecido a Deus em todos os lugares onde nós andamos, onde estejamos, e que nós possamos, meu Deus, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Agora, Pai, eu te peço, abençoe todos os irmãos que nessa quarentena está se reunindo com a sua família em casa, onde eles reúnem-se para te louvar, para te adorar, para te glorificar. Que a unção do teu Espírito seja sobre a vida deles, seja sobre o seu lar, e que essa maldição dessa epidemia não venha pegar, meu Deus, aqueles que te servem, aqueles que te adoram. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que eu venho declarar a tua igreja abençoada e agraciada para a tua glória.
Amém e amém. Um beijo em seus corações, fique com Deus e até o próximo. Deus abençoe.